Senhor, louvamos o Teu nome e te agradecemos por esse tempo, ó Deus. Te agradeço pela Tua palavra, sempre tão perfeita, tão eficaz, cirúrgica, ó Deus, realmente apontando, ó Deus, o nosso pecado, mas também mostrando, ó Deus, que o Teu sacrifício na cruz nos redimiu, ó Pai. E obrigado por isso. Obrigado por participarmos da ceia. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe. E agora, Deus, apesar de mim, me ajuda a te servir aqui, ó Deus, com excelência, fazendo com que os meus irmãos possam desfrutar da Tua palavra. Louvo o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Cadê o Marcelo lá? Eu trouxe a resposta para ele do Big Bang. Vamos lá, gente. Aula 6, a gente vai falar hoje sobre a autoridade de Cristo. E antes que alguém se empolgue e fale, mas isso é meio óbvio, né? Vamos lá, vamos desfrutar um pouquinho da palavra em relação a isso. Lembrando o objetivo do nosso curso, entender o princípio da autoridade, baseado em Romanos 13, né, versículo 1, 2 e 3, a gente vê que toda autoridade foi estabelecida por Deus e que nós, enquanto cristãos, devemos nos sujeitar à autoridade, inclusive orando por ela. A aula anterior, as conclusões, a gente falou a respeito do capiroto, quais eram as autoridades dele. Então ele se tornou síndico da terra com a queda. Ele não é inimigo de Deus, mas do ser humano. O poder dele é limitado. Ele insiste em tentar nos destruir, ou seja, nós vimos vários versículos a respeito disso. Ele não pode tocar nos santos e a sua condenação é líquida e certa, como a gente vê lá no trecho de Apocalipse. Questões pendentes na aula passada, e uma pena o Feltrin não está aqui, porque ele que trouxe a questão que a gente estava falando sobre a teoria, e de novo, teoria, tá? Não é teologia, teoria da humanidade pré-adâmica. E dentro dessa teoria, a gente tem a sugestão de que o Big Bang teria sido a queda de Satanás, ou seja, enviado à Terra, que provocou uma explosão e começa tudo de novo, e aí tem a questão da Terra nova, ou seja, tem um monte de coisa de viagem aí. E uma das coisas que eu falei é que aqueles que defendem a teoria de que a queda de Satanás estaria associada ao Big Bang, o fazem dizendo que a Terra, né, que nós vivemos hoje, é uma nova Terra, e a diferença de idade dela para a idade da Via Láctea e do universo seria justamente baseado nisso. E aí o Feltrin levantou a questão, ok, mas espera aí, o que é o Big Bang? Tinha que ser o Feltrin. E a gente tem em mente que o Big Bang foi uma explosão que aconteceu em determinado momento no universo, não no universo, ou seja, que aconteceu em determinado momento, e existe muita discussão a respeito do que é o Big Bang, beleza? Para a gente não sofrer muito e não entrar muito num terreno que não é o meu quintal, eu trouxe alguns links aqui, eu sei que é difícil de copiar, mas tem um site que é mantido inclusive pelo Covolan, o Bert, tem uma galera que chama unusmundos.com, acho que é. .org.br, desculpa. Unus Mundus. E lá vocês podem encontrar alguns artigos, inclusive esse último aqui, ó, é um artigo que foi publicado ontem pelo Covolan, ok? Falando exatamente sobre o Big Bang, ok? Então vamos lá, explicando um pouquinho. Cientificamente falando, o termo Big Bang foi dado de maneira pejorativa para uma teoria de que o universo ele foi criado comprimido e que ele se expande. Foi criado comprimido a altas temperaturas, beleza? E conforme ele vai esfriando, ele vai se expandindo, ele vai se distanciando, e quanto mais distante ele está, mais rápido ele se move. Ok? É isso, Vini? Obrigado. Nada como ter alguém que sabe de física aqui. E o que acontece? O termo Big Bang veio de uma crítica, beleza? O termo original não era Big Bang. E, aliás, o termo Big Bang na ciência, ele não é muito bem aceito, beleza? As pessoas não falam aí a respeito desse tema. As pessoas que tratam
do início do universo, ou de um evento que teria sido uma explosão ou uma expansão do universo, falam de alfa-CDM. O que é alfa-CDM? É uma soma de várias teorias, de vários cálculos matemáticos e da relatividade geral que diz respeito à expansão do universo ou ao desenvolvimento do universo. Qual é o problema da gente falar de Big Bang? Qual é o problema da gente falar do alfa-CDM? Ambas não falam de criação. Ok? Para isso ter acontecido, já tinha que existir matéria. Beleza? Então, em momento nenhum fala de criação. O que é legal de você ver a respeito disso daqui? Legal é a ciência tendo que admitir, porque houve um início do nada, e o termo é ex nihilo, ou seja, Deus fez as coisas do nada, não existia nada, não existia matéria para Deus moldar e fazer, entendeu? E a ciência tem que admitir que houve um momento, beleza? Que isso aconteceu. Inclusive, eu não sei em qual dos artigos aqui, não sei se é nesse ou nesse, tem um cientista americano que é agnóstico e que ele admite que para a teoria fazer sentido, tem que ter havido a mão de Deus. Ou seja, alguém teve que fazer alguma coisa inicial ali para ter sentido. Porque senão não funciona, não tem como. Eles vão fazendo uma série de cálculos, projeções, teorias, tal, indo para trás para tentar entender como a vida foi criada, e chega num determinado ponto que eles falam, tá, e aí? Para onde a gente vai? Como é que isso começou? Como é que isso chegou aqui? Entendeu? Então, isso é bem legal. Para quem gosta, ok? Então, a correção aqui que o Feltrin... depois ele ouve. Que ele propôs é o seguinte, o Big Bang, na verdade, não foi uma explosão, ok? Mas sim... E agora? Uma expansão, beleza? Não uma explosão, mas uma expansão do universo. Ok? E aí, esses artigos e vários outros, inclusive nesse artigo que o Covolan colocou ontem, tem 2 artigos que são de outros autores que falam muito a respeito de como são feitas as provas ou testes para se entender o universo em expansão. Tudo bem? Respondi? Ainda bem que o Covolan ajuda. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus ou a autoridade de Cristo. E para a gente começar, o que a gente vai ver hoje? A autoridade de Cristo sobre a criação, sobre a doença, sobre os espíritos imundos, sobre sua própria vida, sobre a vida e morte, sobre os salvos, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre a matéria, sobre a humanidade. Eu não tenho a pretensão de que a gente acabe isso hoje, mas vamos tentar pelo menos. Para começar... Vamos abrir lá em Mateus 28, 18. Quem puder, por favor, leia. E se outros quiserem, por favor, escolhe um dos textos ali e já deixa a Bíblia ou o celular aberto nesses textos, por gentileza. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos lá. Para a gente entender um pouco disso e fazer sentido, e a gente poderia falar, bom, acabou a aula, né? Acabou a aula. Vamos falar de autoridade de Jesus? Beleza, ele acabou de falar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas vamos dar um passo atrás, ou vários passos atrás, e vamos entender algumas coisas. Primeiro, quem é Jesus? Deus. Ok? Onde estava Jesus quando tudo foi criado? Onde? Fazendo o quê? Criando. Quem abre lá? É João 1, de 1 a 3. Esse da... Vai, quem vai tentar de cor? No princípio era o verbo, agora o Senhor Deus, o verbo era Deus, Tudo foi feito através dele. Ok? Só que, por incrível que pareça, eu já tive essa experiência aqui dentro da fonte e me deixou bem preocupado. Uma pessoa falou assim, quando Jesus nasceu? Aí eu falei, você está perguntando quando Jesus encarnou? Ela falou, não, quando Jesus nasceu. Eu falei, calma.
Jesus é eterno, ele sempre existiu, sempre esteve com Deus. Ele encarnou em determinado momento da história, se tornando humano, para desfazer o que o primeiro ser humano, né, o que Adão, tinha feito. Beleza? Ou seja, você tem um cara perfeito, que é um tipo que vai ser replicado como toda a humanidade, e você tinha que ter um outro com similaridades, ok? Para desfazer o pecado que esse primeiro cometeu. Beleza? Mas esse cara aqui é Deus. Beleza? 100% Deus, 100% homem. Ok? E para nós é muito difícil às vezes entender como é que Jesus deixou de utilizar dos seus atributos divinos para se fazer homem, ou seja, saiu de criador para criatura, para cumprir o objetivo dele aqui na Terra. Ok? Concorda? Isso é relativamente difícil. Por quê? Muitas vezes quando você fala, Deus deixou de usar os seus atributos divinos, o que a gente pensa? Peraí, como é que ele fez milagre então? Como é que ele andou pela água? Ou em cima dela, né? Como é que ele fez isso? Qual é o poder que ele tinha? Quem que executava essas coisas? Ele no poder dele? Qual o meio, gente? Deus Pai, fato. Mas qual o meio? Espírito Santo. Espírito Santo, ou seja, todo o tempo. Se a gente olha na Mateus 4, lá na tentação de Jesus, ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Ou seja, ele recebia poder pelo Espírito. E para que isso? Por que ele abriu mão de ser Deus? Aliás, desculpa, ele não abriu mão de ser Deus. Corrige, né? Antes que eu tome uma invertida aqui. Por que ele abriu mão de usar seus atributos quanto Deus? Para se tornar homem. Para viver como homem. Beleza? E ser sustentado pelo Espírito Santo. Algo que, inclusive, nos serve de referência. Nos serve de lição. Certo? Vivermos na dependência do Espírito. Tudo bem? Nesse estado de criatura, toda autoridade permanecia com Cristo? Nesse estado de criatura, toda autoridade permanecia com ele? Sim. Exatamente. Ele não usava. Ele deixou de utilizar, mas ele tinha sim toda a autoridade. Ele nunca deixou de ter autoridade. Beleza? Por isso que ele declara, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, continuava sendo Deus, continuava com os atributos dele, mas abriu mão de utilizá-los. Ok? Bom, com esse pano de fundo, vamos lá? Colossenses 1, 15 a 18, quem achou, por favor? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse texto, na verdade, talvez fosse uma explicação, talvez um detalhamento de João 1, de 1 a 3, né? Ou seja, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, o que Paulo está falando ali nos Colossenses? Quem é esse cara? Quem é o detentor de toda essa autoridade? Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
E depois a gente vai encontrar lá em Atos, né? Ou seja, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, ele foi estabelecido como centro do universo pelo próprio Pai. Alguns meses atrás, a gente fez um estudo falando a Bíblia, não, como é que chamava? A Bíblia de A a Z, ou seja, a centralidade de Cristo nas Escrituras. E uma das coisas mais interessantes daquele estudo é olhar para a Bíblia e olhar que em todos os livros da Bíblia, ou seja, em toda a porção bíblica, Cristo é a referência, Cristo é o centro, ou seja, todas as coisas mostram ou apontam para Cristo. Eu até naquela ocasião brinquei, porque a gente tinha ido para o PV, né, escutado o Jonas Madureira, e ele fez uma analogia lá, ele fez uma consideração lá que eu achei bem interessante, que ele fala da escada de Jacó, né? Ou seja, Jacó vê a escada subindo para o céu, né? Ele fala, quem que é a escada? Quem que une o homem ao céu? Jesus. E achei bem interessante, falei, pô, olha que coisa relevante. Lucas 10, 22. Todas as coisas lhe foram entregues por meio do Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, esse texto é Jesus falando sobre a unidade dele com o Pai, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Judas 1:25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Mediante Jesus Cristo, nós damos a Deus glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e para todo sempre, ou seja, eternamente. Amém. Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Domínio diz respeito à autoridade, né? Ou seja, quem domina é quem tem autoridade. E o domínio de Cristo é eterno. Nenhuma condição ou situação dele tirou dele a autoridade. Pelo contrário, quando a gente olha a obediência dele na cruz, o que a gente vê? Se confirmando a autoridade que Deus deu a ele. Se confirmando o papel dele enquanto Senhor do universo. Sim. Duvido. É fogo amigo ou não? Não, é uma dúvida bem simples. O texto de Filipenses diz que Jesus se humilha e abre mão de sua glória para descer até viver como homem. E após ele se oferecer como sacrifício, Deus então o exalta acima de todo nome. Então eu entendo que após a crucificação de Cristo, Jesus passa a ser a autoridade máxima sobre a criação. Como que eu equaciono isso com o fato de Jesus dominar eternamente, sendo que ele foi crucificado no momento da história? Olha que interessante, você falou uma coisa, eu já estava pensando em outra. Desculpa, Elcio, eu sempre esqueço disso. Isso, vai. A pergunta é que o texto de Filipenses diz que Deus exalta o nome de Jesus após o momento que ele se sacrifica em nosso favor. Então, eu estou entendendo que o texto diz que Jesus passa a ser a autoridade soberana sobre a criação depois do seu sacrifício e ressurreição. Então, como que eu equaciono isso com o texto de Daniel que diz que o domínio é eterno e outros textos que dizem que Jesus ele é a autoridade de maneira eterna? Jesus pode ser melhorado? Jesus pode ser mais do que ele é? Hã? Por que hoje não? Enquanto ele era homem. Sim? Explique. Enquanto ele era homem, ele se coloca em uma condição limitada, que hoje ele não é mais limitado. Perfeito.
mas você concorda que não... Fala, Beco. Só tentar dar uma ajuda aí. A obra de Cristo, ela foi temporal. Cristo nunca deixou de ter autoridade e domínio sobre tudo eternamente. E o próximo texto que você vai pedir para ler aí, diz assim: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, na verdade, ele abriu mão de toda a sua glória para vir cumprir temporalmente a obra que tinha para fazer, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele estava lá na criação de tudo, desde o início, e estará até o fim, que não tem fim. Então, na verdade, a equalização acho que é essa aí. Vamos entender aquilo como temporal, mas ele é Deus, Deus encarnado. Eu entendo assim. Pois não? É que eu acho que a pergunta ela seja uma dificuldade nossa epistemológica, que é a questão de querer colocar tempo numa qualidade que está num estamento onde o tempo não existe. Exato. Então aqui pode ser que do seu ponto de vista terreno, esse evento foi uma exaltação do nome de Cristo acima de todo nome. Mas a eficácia disso no aspecto dos céus, atemporal, além da criação, não tem tempo. Então sempre foi assim. Ele sempre foi. Isso se aperfeiçoou aqui num determinado momento, mas lá não existem momentos. Então ele sempre foi exaltado acima de todo nome. O sempre também está errado. A palavra sempre também está errada. Eu acho que sim, tem a questão de tempo. Mas, vamos me deter no que o Lucas falou. A Bíblia fala que ele foi exaltado por conta do evento. Já não era exaltado? Mas aí nesse caso não é exaltado como, entre aspas, como homem vitorioso como o primeiro Adão sem pecado, que reconquistou o lugar que sempre perdido, e na ótica humana ele é exaltado nesse sentido epistemológico, mas no sentido temporal, no sentido de que ele está apontando para a glorificação do homem eterno. Mas eu consigo dividir alguém para enxergar ele de dois prismas? Fato é, ele é 100% humano, 100%... Eu estou fazendo uma provocação, tá, gente? Porque eu acho que a discussão é relevante. Ele é 100% humano, mas ele é 100% Deus. Beleza? E aí o que a gente está dizendo é o seguinte: do ponto de vista humano, ele foi exaltado por conta de ter cumprido com aquilo que Deus sugeriu em obediência. Beleza? Eu estou olhando... Mas a pergunta é, eu consigo olhar ele distintamente? Ah, não, eu estou olhando Jesus agora como homem. E eu tenho dificuldade, eu confesso. Eu também não. Eu tenho dificuldade. Então, se a gente olhar do ponto de vista, não, ele foi exaltado humanamente, mas ele é Deus. Ah, não, mas ele se fez carne, ok, numa condição temporal, para cumprir uma determinada missão. Mas, de novo, a pergunta lá atrás, retórica, né? Você pode melhorar Deus? Mas não pode ser o lado de quem olha. Nesse eu estou olhando ele homem, não estou olhando ele na sua plenitude. É de quem está se referindo a ele, não a ele próprio. Eu posso olhar num dado momento como Deus, e eu como homem posso olhar num dado momento como homem. Os discípulos ouviram como homem. Esse comentário pode ser encaixado de que ele está olhando como homem, não como ele como homem, na sua humanidade. Se eu me ater a ele como homem, ele é um homem que, enquanto esteve aqui, ele não pecou. Ele se submeteu à vontade do Pai, ele se entregou por nós. O que como homem eu posso dizer que nossa senhora tem que melhorar? O quê? Olhando, fixando só no limite de homem. Eu confesso que assim, o exercício que eu estou fazendo com a fala do Caleb é tentar imaginar como é que aqueles caras naquela condição enxergavam Jesus. Beleza? E o que me vem à mente são inclusive textos que a gente vai ver daqui a pouco, deles declarando, tu és o Filho de Deus. Né? Como a pesca maravilhosa, que Pedro fala, não, eu não posso estar na tua presença porque, cara, eu sou pecador, entendeu? Ou seja, é um olhar e veja, mas ele foi exaltado, não porque ele ainda não tinha cumprido com a obra dele, com o ministério dele. E aí? Fala, Felipe.
Mas eu acho que isso realmente parte da nossa concepção, né, de ver ele como homem, porque diante do que era espiritual, diante do que era tipo expulsar demônio, essas coisas sobrenaturais, ele nunca deixou de ter autoridade, tanto é que quando ele mandava, as coisas aconteciam. E assim, para quem estava lá, logicamente ele tem essa declaração porque via que ele tinha autoridade. Sim. Então, assim, é questão de que ele nunca realmente deixou de ter, mas realmente que a gente não consegue, às vezes, separar as duas coisas. Pensando num outro exemplo, para pensar essa distinção de como se manifestou no terreno e como se manifestou no plano espiritual, é mais uma pergunta, tá? Quem antes de, temporalmente, Jesus Cristo encarnado, viu a obra dele, será que já não viu ele exaltado? Estou pensando em Abraão, a referência que se faz quando Abraão viu, ou percebeu a obra de Jesus Cristo, ele já não viu essa maravilha, eu acho que a palavra é maravilhoso. Entendi o que você está colocando. Vamos imaginar o seguinte, quando Isaías profetizou, o que será que Isaías viu? Ou seja, ele estava escrevendo sobre quem? Cara feio pra caramba, beleza? Que não inspirava qualquer admiração, sofredor, que ia levar todas as chagas e doenças sobre ele, que ia sofrer, que ia... Beleza, mas o que ele estava enxergando ali? Ele estava enxergando um ser humano? Ou ele estava enxergando um instrumento de Deus? E, de novo, essa é a minha dificuldade. Eu adoraria olhar para Jesus... Adoraria não, desculpa, corrige. Eu gostaria de ter a habilidade de olhar para Jesus sem olhar para ele como sendo Deus. E eu não consigo. Até porque nós o conhecemos enquanto Deus. Beleza? E, de novo, o exercício como é que os discípulos enxergavam Jesus? Ali, no dia a dia. Eu já falei 532 vezes e não recebo jabá pelo The Chosen. Mas uma das coisas que me chama a atenção e que talvez, confessando o meu pecado aqui, para de gravar. Uma das coisas que eu queria entender, eu queria saber, sabe, se eu pudesse ter esse tipo de revelação, como é que as pessoas tratavam Jesus? Como é que era o trato ali, sabe? O cotidiano, o dia a dia. Entendeu? E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque para nós é muito difícil, por quê? Desde que você nasceu, beleza? Independente de igreja, onde você foi e tal, o que a gente tem na cabeça quando a gente ouve a palavra Jesus? Especialmente num país nosso, extremamente religioso. Qual é a concepção que você tem? É Deus. É Deus. Então eu fico imaginando, como é que aqueles caras, e talvez boa parte deles não soubesse, e eu tenho uma teoria, e é só uma teoria minha, beleza? Que João é chamado de discípulo amado, porque foi o único que bateu o olho e falou, esse cara é o Cristo, esse cara é o Filho de Deus, beleza? Tenho respaldo para falar isso? Não, é só suposição minha, beleza? Não pela diferenciação, mas pela diferenciação que ele tem. Então eu fico imaginando, como é que esses caras tratavam? Como é que esses caras lidavam com Cristo? Como é que era o cotidiano deles? Yuri, considerando esse aspecto temporal, quando a gente está lendo Filipenses, que foi citado, por que não? Eu vou... Por favor, por favor, leia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Mas espera aí, quem está falando que isso aconteceu depois disso? Não entendo isso. Jesus poderia ter falhado? Não. Não, mas a questão, acho que o Lucas levantou, é sobre o exaltado. Deus o exaltou. Isso não quer dizer que ele tenha feito antes. Não, mas o texto coloca por isso condicional. É pelo que Jesus fez, então Deus o exalta. E aí eu te devolvo a minha pergunta. Tinha a chance de Jesus fazer algo diferente disso? Chance eu não sei, opção ele tinha. Ou não? Sim ou não?
Mas poderia. Eu acho que ele poderia. Ele optou em obedecer o pai. Exatamente, a oração do Getsemane. Ele optou, ele decidiu obedecer o pai. Beleza? Então ele tinha sim outra opção. Ele abriu mão do seu estado divino, se tornou criatura, sofreu tudo o que sofreu, para cumprir o quê? Em obediência ao pai e o plano de salvação. Isso, mas numa escala eterna isso já aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Não tem já, né? Não tem já, não tem sempre, não tem... E talvez essa seja a dificuldade, porque nós estamos presos ao relógio. É como uma refração, entendeu? Você coloca o raio de luz, entra no ambiente de intensidade diferente, ele muda o ângulo. Aqui parece que o ângulo é aqui, mas lá é assim. Mesma coisa com o tempo. A gente está querendo dizer que uma coisa aconteceu num tempo, só que quando você vai ver no outro ambiente em que não há tempo, não dá para você dizer já, antes, depois, exaltou, exaltará. Ou seja, para nós sim. Você levantou a mão? Fala aí. Fique tímido não, Leonardo. É uma discussão educativa. Fala, Vini. Eu tenho uma colocação. Eu concordo com o Lucas com o que ele falou, de que é condicional. Então, por causa disso, Deus exaltou, isso é muito claro para mim. Agora, eu não acho que é paradoxal Jesus ser exaltado no passado e ser exaltado no futuro. Porque se você pensar na relação entre a Trindade antes da criação, era um dando glória para o outro. E isso tem muito a ver com as primeiras aulas que a gente teve de autoridade. O único que pode dar glória autoridade é alguém que tem a mesma glória. Sim. Então, para mim não é um problema Deus transferir, exaltar Jesus, isso não é paradoxal para mim. Não, deixa eu tacar uma pimenta aqui. Segundo o Caio, está tudo muito tranquilo ainda. Vamos lá. Qual a diferença entre... O Paulinho chega para mim e me dá uma missão. Yuri, você precisa fazer tal coisa. Em obediência ao Paulinho, eu falo para ele, vou fazer. Ok? E ele chega e já me dá parabéns. Qual a diferença disso com a diferença de, Yuri, você precisa fazer tal coisa. Eu não falar nada, vou lá fazer, aí eu volto e ele me dá os parabéns. Oi? Um é consequência, o outro é apostando que vai acontecer. Apostando que vai acontecer. Percebe? O que pode ter acontecido? Deus o exaltou, mas exaltou quando? Exaltou quando ele decidiu falar, vou fazer sua vontade, Pai. O ato ainda não tinha acontecido, mas vou fazer a sua vontade, vou cumprir a sua vontade. Ele o exaltou quando ele deu entre aspas, a atividade. Sim, a missão, a tarefa. Mas quando você olha na criação, o que está acontecendo? Os três estão entre si. Entendeu? Ou seja, é um trabalho conjunto. Então, de novo, aí respondendo, eu creio que sim. Deus o exaltou, mas lá no começo. Entendeu? E o tempo verbal acontece aí porque a nossa limitação de entender a respeito de tempo de um ser que não está preso a tempo. Entendeu? Quando a gente fala da eternidade, quem aqui realmente sabe ou entende completamente o conceito de eternidade? Ergue a mão, vai ter que explicar. Entendeu? Não, eu fiz assim para mostrar o que é para fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem coisas que são muito difíceis para a gente entender. Muito difíceis. Quando a gente toca, eu vou tocar num tema aqui que é extremamente delicado, né? Predestinação. Predestinação. Peraí, é predestinação por quê? Não, predestinou não, é porque sabe antes. Como é que isso acontece? A gente não consegue entender isso. Nós somos limitados, nós somos presos a uma série de coisas. Isso é uma limitação nossa, entendeu? E não adianta você querer explicar, e veja, tem texto bíblico para tudo, e força o texto bíblico, e faz isso, faz aquilo, mas a verdade é muito difícil para a gente entender. Muito difícil. Entendeu? Então, existem coisas que nós temos que nos limitar àquilo que a palavra diz. Beleza? Mesmo sem entender. Às vezes.
Oi. Para mim fica muito difícil entender. Deus exaltando a Jesus, se ele e o Pai são só. E aí, se ele e o Pai são só e trabalham em conjunto, por que exaltaria? Se eu tenho a Trindade, não é, por que um vai exaltar o outro se eles trabalham juntos? O Espírito Santo tem a função, o Filho tem a função disso e o Pai. E os três sempre trabalham juntos. Tá bom, vou melhorar a pergunta. Quem consegue explicar exatamente o que é Trindade, tem claro na cabeça o que é Trindade? É outra dificuldade que nós temos. Entendeu? Mas peraí, 3 pessoas, mas uma mesma essência, um mesmo ser. Como funciona isso? E aí entra exatamente o que você falou, ou seja, eles estão se exaltando, um ao outro. E quando a gente olha no Apocalipse, o que acontece no céu? O tempo todo sendo exaltados. Por quê? Porque porque é impossível você estar na presença e ver e não exaltá-lo, e não glorificá-lo. Fala, Pierre. Eu tento entender isso Eu também. de uma forma muito limitada. Por favor, me perdoe em forma simples, como eu vou dizer. E não é um desrespeito à pergunta, pelo contrário. Mas você já se alegrou consigo mesmo? Você já se alegrou consigo mesmo? Tem que pensar a respeito disso, porque assim de bater pronto, precisa tomar cuidado. Isso fala que é mistério, só no céu e bom, bora. Onde a gente estava, gente? Oi. Pergunte. Você? Tudo bem, Breno? Notei. E por que você não trouxe seu time para responder? Tá vendo? Eu também. E acho que você entenda mais depois da pergunta. Vai lá. Quando Jesus estava aqui na terra, Deus estava lá no céu, o Espírito Santo estava assim, mais ou menos, quando Jesus precisava dele. Meio disponível. Desculpa, deixa eu repetir, o Elcio já me ensinou. Vamos lá. Quando Jesus estava aqui na Terra, é bem simples, gente. É tão simples que eu vou deixar para o Elcio responder. Quando Jesus estava na Terra, Jesus estava aqui na Terra. Deus estava lá no céu. E o Espírito Santo estava viajando para algum lugar, e quando Jesus demandava, o Espírito Santo agia. Certo? Como é que funciona isso? Gente, essa é fácil, hein? Essa é a pegadinha da Priscila. Atributos de Deus. Onisciência, gente, soberania. Tem isso. Deus estava lá. Acabou. O Espírito estava lá, Jesus estava lá, eram os 3, soberania de Deus. Antes da fundação do mundo. Desde o começo, né? E olha que interessante, quando Jesus... Não, salve pelo gongo, não, essa é o que tem que falar. Quando Jesus entrega o Espírito lá na cruz, o que ele fala? Por que ele se lamenta? Por quê? Fala, Maria Otília, fala alto. Porque ele se separou. Ele estava sofrendo o quê? A separação provocada pelo nosso pecado. Então, eles sempre estavam juntos. Eles continuam a mesma essência. Sempre estiveram. Mas Jesus virou ser... Lógico, era uma condição temporal que ele tinha que cumprir. Mas ele nunca... E quando ele se separa do Pai por conta da morte, ele lamenta. O único momento na história que ele se separa do Pai. Percebe? Vamos lá, gente. Só para contribuir ainda mais com a discussão prévia.
Vamos abrir lá João 17, um patrocínio do Dr. Luiz Américo. A oração sacerdotal de Jesus. João 17. Vamos começar a ler no versículo 4. E aí a gente vai entender o que a gente estava falando de temporalidade. Diz assim o texto na Almeida Revista e Atualizada. Eu te glorifiquei na terra, Jesus falando para Deus, tá? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículos 4 e 5. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Eu tinha a glória contigo, Pai, abri mão, desci, cumpri, e o que eu estou pedindo agora é retorno para aquela glória que eu tinha. Ok? Tudo bem? Claro? Certo, doutor? Opa, desculpa. Onde a gente estava? Nem sei onde é que a gente estava. E, gente, não fiquem pensando que eu fico chateado de abrir discussão, não, porque quem me conhece sabe, né, Lucas? O Lucas falou, nossa, achei que fosse uma pergunta tão despretensiosa. Quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de discussão. Mas vamos lá, vamos terminar a aula. 1 Pedro 3:22. Deixa eu ver se eu tenho aqui, a gente antecipa. Alguém pode abrir João? Já estava lá, João 17, de 1 a 3. E João 3:35. 1 Pedro 3:22 diz assim, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, ele está acima de anjos, potestades e poderes. João 17, de 1 a 3. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes desse. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem... Olha só, Jesus falando, né, na oração sacerdotal. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Ou seja, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade. Ok? João 3,35. Ou seja, Deus ama Jesus e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Tudo bem? Até aí? Bom, o que a gente fez aqui? Só para entender. Alguns textos falando sobre a autoridade de Cristo e a gente vai navegar. Eu vou pegar só o primeiro texto, porque senão a gente não vai ter tempo para isso, tá? A autoridade de Jesus, ou a autoridade que foi dada a Jesus sobre a criação. Então, lá em Mateus 8, 23 a 27, não vou ler o texto, porque todo mundo conhece esse texto, falando a respeito de os discípulos navegavam, né? E de repente uma tempestade se formou e Jesus faz o quê? Calma. E a tempestade acalma. Outros textos, né? Jesus andando sobre o mar, ou seja, ele tinha autoridade sobre toda a criação. Peixe rompendo as redes. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Joga a rede ali. E as redes quase se rompem. A moeda na boca do peixe. Vai lá, pega o peixe, abre a boca, pega a moeda e paga o tributo. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Sobre toda a doença, Mateus 10:1 diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus tinha domínio e autoridade sobre todo tipo de doença. Coloquei alguns outros textos, né? Paralítico, febre, cegueira,
febre já levando à morte, outro exemplo de paralisia e lepra. Ou seja, os milagres que foram feitos por Jesus demonstram sua autoridade sobre todas as doenças. Sobre os espíritos imundos, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Nossa, eu li isso. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? E eu me lembrei de um vídeo, não sei se vocês viram, tem um canal no YouTube, não vou me lembrar o nome do canal também. Nossa, sou bom de referência, né? Que o cara começa a perguntar para judeus lá em Israel, antes da guerra, óbvio, né? Quem é Jesus Cristo para você? E uma dessas pessoas, não sei se quem viu esse vídeo, é um vídeo realmente impactante. E uma dessas pessoas responde exatamente isso. Nós não temos nada com esse Jesus. Ele não é um dos nossos. O cara fala isso no vídeo. Olha que coisa. Será que estava possesso? Bem sei quem és, o santo de Deus. Então Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, Jesus tinha autoridade sobre o rompedor de cadeias, sobre os porcos que se lançam no abismo, uma diversidade, ou seja, a legião, né, de anjos, né? Os 7 de Maria de Magdala, ou de Maria Madalena, né? E Jesus o tempo todo demonstrando autoridade sobre os espíritos imundos. Sobre sua própria vida, muita gente questiona, né? Quem matou Jesus? Vamos lá. Quem tem autoridade sobre Jesus? Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, o que ele está dizendo? Desculpa, Pilatos, Herodes ou quem quer que seja. Vocês não têm autoridade nenhuma sobre mim. E lá em João 10:18 ele fala: ninguém a tira de mim, ou seja, a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Olha que interessante. Lembra lá no começo que a gente estava falando da definição de autoridade? A gente falou que um tipo de autoridade é dada exatamente por mandato. Olha a palavra que Jesus usa aqui. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, essa autoridade eu recebi do meu Pai. Então, Jesus é o dono da sua própria vida e ele diz nesses textos que ele, inclusive o texto seguinte, de João 5, 26, 27, diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, ele pode dar a vida, ele dá a vida. Ele deu autoridade, e desculpa, não é que ele dá a vida, ele deu a sua vida em sacrifício, não é isso. Ele tem a capacidade de dar vida a. Beleza? A gente vai ver, inclusive, quando ele ressuscita algumas pessoas, né? Ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Ou seja, Romanos 6, 8 e 9 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Outro, tendo Jesus chegado à casa do chefe, né, de Jairo, a filha de Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Primeiro dos casos de pessoas que foram ressuscitadas, ou seja, Jesus dando vida. Ok? Outro. A viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife,
E parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Sobre os salvos, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Outro, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus tem autoridade sobre nós, os salvos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus tem autoridade sobre nós, os salvos. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Mateus 9:6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, lembra do paralítico? Colocado por cima, né? Primeira coisa que Jesus faz. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí já começa a discussão, né? Como assim? Quem é esse cara que tem... E aí ele fala, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Agora, pois, já não há nenhuma condenação, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Jesus tem autoridade sobre a igreja, ou seja, ele é o alicerce, né? Efésios 2, 20 a 22 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Para quem não sabe o que é pedra angular, é o lançamento da fundação de uma construção. É a pedra que, na verdade, é colocada de maneira a suportar todo o peso da construção. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Pedro 2,6 fala de novo da pedra fundamental, 1 Coríntios 3,1 fala do fundamento, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus tem autoridade sobre a matéria. Não vou ler os textos que são longos, mas em suma, quem não se lembra, né? Ou seja, enche as talhas de água, beleza? E transforma a água em vinho. Ele não era simplesmente um vinho chapinha, não era um estraga-festa, era vinho top, vinho bom, vinho daquele que o Eduardo gosta. Pedras em pães, ou seja, na tentação o diabo diz para ele, se és o Senhor, transforma pedras em pães. Poderia ter feito isso? Óbvio que poderia ter feito isso. Mas não o faz. Nem só de pão viverá o homem. Pães e peixes, por 2 vezes, né? Ou seja, multiplicação, alimenta quase 5.000 pessoas e sobra muita coisa. Portas abertas, João 20, 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ou seja, as portas estavam trancadas, Jesus entra sem qualquer obstáculo. Acho que vai ser legal, né? Ter um corpo glorificado, já pensou? Mas será que a gente escolhe quando a gente pode tocar a matéria ou não? Se a gente tentar tocar também, vira um ghost ali. Né? Não. Entendeu? Você percebeu o movimento, né? Será que a gente vai poder escolher ou tudo vai ser vazado, né? Hã? O café tem alguma coisa hoje. Eu não sei. Está meio estranho isso. Vamos lá. Jesus tem poder e autoridade sobre toda a humanidade. Filipenses 2,10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, vamos ver isso, vamos assistir isso. Glória a Deus por isso, né?
Maranata, vem logo, Jesus, por favor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o cercaste. Ou seja, salmista ressaltando aqui, cara, fomos criados por ele, ou seja, somos submissos, ou seja, à autoridade de Cristo. Não há como não ser, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A imagem e semelhança, feitos por ele. Em primeira instância, somos dele, ou seja, criaturas feitas pela sua graça, pelo seu favor. Infelizmente, como eu disse na aula passada, perdemos a semelhança, mantemos ainda a imagem. Quer dizer, perdemos a semelhança não, desculpa, nós salvos estamos restaurando a semelhança, certo? Conclusões, vamos lá, vamos investir tempo aqui, que já urge o tempo. Ah não, já estou bem de tempo. Quem é Jesus? Efésios 4:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha que eu gosto muito desse texto de Efésios, porque ele fala, aquele que subiu acima de todos os céus. E quando a gente olha para aqueles textos que a gente analisou na aula passada, que alguns dizem se referir ao diabo, uma das narrativas diz que ele quis subir acima do trono de Deus, acima do mais alto céu. Olha que interessante, né? Falando a respeito, dando essa referência de mais alto céu. Quem é ele? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele foi coroado por Deus. Hebreus 2:9. Gente, vamos ler também, né, pô? O Du, você está dormindo aí? Abre a Bíblia aí, cara. Todavia, aquele que for um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Que coisa, né? A gente estava falando agora de questão temporal. Lê de novo, Sofia, né? Opa, aquele por quanto? Foi? Hã? Salmo 8. Sim, é. Obrigado, Sofia. Lucas 22:69. Ninguém, gente? Mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele veio, cumpriu sua missão, voltou para o lugar de origem e continua sentado à destra do Pai. Filipenses 2, Filipenses 2:9-11, por favor. Que, aliás, é o texto que, né, inspirou o Lucas. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, ou seja, aquilo que ele fala lá em Mateus 28:18 é exatamente o que é. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Atos 2:36, por favor. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ele é o Senhor. Atos 2:32-33, já que você está aí, já manda o 32:33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Ou seja, exaltado é onde Jesus está e onde ele estava. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Ou seja, centralidade de Cristo na criação, na humanidade, no universo. Ou seja, é ele, e vamos lembrar, né? Yeshua, né? É muito parecido, Jesus e Josué, né? Ele salva. Apocalipse 5:12, 13. Vai. Proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Olha que cena espetacular, né? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, ou seja, toda a criação dizendo: aquele que está sentado, ou aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, ou seja, a autoridade pelos séculos dos séculos. A autoridade de Cristo é incontestável, é eterna. O domínio dele é sobre todas as coisas. Ele é o centro do universo, ele é a palavra, ele é aquele que Deus exaltou, só para cutucar, tá? Ele é aquele que está exaltado desde sempre e que foi exaltado ou voltou à condição de exaltação depois de cumprir com aquilo que Deus colocou para ele. Só para a gente terminar, deixa eu relembrar algumas coisas para vocês, para a gente fazer sentido. O que nós temos visto até agora? A gente falou sobre a definição da autoridade, a gente entendeu o que confere autoridade e agora a gente agora a gente passou a entender a autoridade do Criador, ou seja, lá no começo, a gente entendeu a autoridade que foi dada a Adão por mandato de Deus, lá na criação, como é que ele perdeu isso, ou ele transferiu isso para Satanás com a queda, e hoje a gente viu a respeito da autoridade de Cristo. Por que tudo isso, né? Por que falar tanto de autoridade? E a minha esposa, honestamente, ela me pergunta toda semana, mas tem mais o que falar? Tudo que a gente está estudando aqui, obviamente, e a autoridade é o título, a ideia não é simplesmente nos determos academicamente sobre o conceito de autoridade, mas sim entender por que a autoridade foi dada, como ela é exercida e como nós, enquanto salvos, enquanto cristãos, recuperando, né, a nossa semelhança com Cristo, temos que usar a autoridade, primeiro, para nos dar esperança, segundo, para sabermos como devemos proceder diante da autoridade, ok? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, voltando, o que a gente vai ver na aula que vem? A minha, a sua, a nossa autoridade. E aí sim, olhando aspectos práticos a respeito de tudo que a gente viu, de como a autoridade, né, vem acontecendo ou vem sendo dado ao longo da história, a gente vai entender qual a nossa autoridade, que autoridade que a gente recebe, que autoridade que a gente tem e como é que a gente deve exercer ela. Vou dar spoiler? Não vou dar spoiler. Não, vou dar spoiler. Eu não me aguento. Casados. Marquinhos. Por que nos foi dada a autoridade para sermos sacerdotes do nosso lar? E aí eu estou falando casados, homens, tá? Precisa responder agora, para pensar. Outra coisa, por que foi estabelecida essa autoridade? Para quê? Qual a utilidade dela? E a gente inclusive vai ver alguns casos onde a autoridade do homem dentro do casamento não foi exercida. Qual o resultado disso? Bagunça? Se fosse só bagunça, estava bom, né? Bagunça, estava bom. Desastre. Beleza? Ou seja,
A ideia é, na próxima aula, ou nas próximas 2 aulas, a gente olhar para alguns aspectos da nossa vida cotidiana, da nossa vida atual, enquanto salvos, enquanto servos do Senhor, a respeito da autoridade na prática. Como é que a gente exerce a autoridade? Beleza? E a gente vai perceber, inclusive, que existe muita, mesmo no meio cristão, existe muita confusão a respeito do princípio de autoridade. A autoridade, ela não é simplesmente estabelecida, ela tem que ser praticada. Ela tem que ser autenticada. Beleza? Não, eu sou o marido, eu que mando aqui. Não, querido. Infelizmente não. Gostou do infelizmente, né? Tem que ser conquistado. Beleza? Tem que ser autenticado, principalmente ou completamente pela palavra. Ok? Vamos lá? Alguma questão? Melhor não abrir para pergunta hoje, Meco? Todo mundo tomou café? Quem não tomou? Vamos lá. Perguntas, comentários, questões? Não? Oremos. Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Obrigado, Deus, por podermos, ó Deus, refletir e discutir a respeito da Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, ó Deus, para compreendê-la segundo a Tua vontade, segundo a vontade do Teu Espírito. Meu Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de Te servir, de Te glorificar, de Te exaltar, ó Deus, com as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a respeito da autoridade, a como exercê-la, ó Deus, a como conquistá-la, a como autenticá-la, ó Deus, nas nossas vidas, e que possamos verdadeiramente, ó Deus, mediante a Tua autoridade, pregar o Teu Evangelho a outras pessoas, ó Deus, que tanto necessitam de conceitos como esse para viver em suas vidas, ó Pai. Louvamos o Teu nome, pedindo que o Senhor nos conceda um dia de paz, um dia de descanso, e possamos desfrutar das companhias, ó Deus, dos Teus santos aqui. É no nome de Jesus que oramos. Amém.